Nós temos aqui uma profecia. Uma não, várias profecias sendo cumpridas no texto. 5 profecias. Mas eu quero me reportar aqui apenas essa parte. O tempo se cumpriu. Quando o tempo se cumpre, quando Deus age na história, que algo maravilhoso, não é? Que algo glorioso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, isto é, o tempo concretizou-se. Chegou o seu momento. Aí quando Deus age, quem impedirá, né? Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, esse tom aqui foi de muita emoção para aqueles tementes a Deus da história, que aguardavam a redenção de Israel. Há tanto tempo, tantas promessas, tantas turbulências passou na vida do povo de Deus. Quanta reclusão! A reclusão no Egito, já pensou? A reclusão do cativeiro assírio, a reclusão babilônica, quantas situações. E agora Deus tinha utilizado o rei Ciro para autorizar a volta do povo para a sua terra natal, depois de 70 anos de cativeiro, depois de 70 anos de reclusão. Já pensou? Era bem longo, né? Esse ano está todo mundo aperreado. Já pensou? Eu queria parar aqui para você pensar uma coisa. Um momento como esse, de pandemia, é um tempo da gente também, acho que Deus levar a gente a se sensibilizar para com o povo, através do qual recebemos a Bíblia e recebemos a salvação, o Salvador do mundo, Jesus, que é o povo judeu. Nós estamos aqui, vai fazer um ano, né? De pandemia, não tem um ano ainda, 10 meses de pandemia. Vai fazer 10 já. Aí o ano está findando, né? Então, muita gente não teve oportunidade de vir ao templo ainda, não foi verdade? Não é verdade? Muita gente ainda não teve oportunidade de vir. E talvez não venha essa semana ainda. Mas o povo, em modo em geral, sentiu muito a ausência da presença dos cultos junto aos demais irmãos, não foi verdade? Agora, irmãos, eu falei, pare para pensar, porque nós estamos diante de um contexto que Deus nos leva a pensar sobre o povo judeu, né? A quem nós somos devedores. Eles estão há 2000 anos sem o seu templo, irmãos. 2000 anos sem o seu templo. Já pensou? 1900 anos se passaram. Está dentro dos 2000 anos. Sem o templo, sem o culto, sem os sacrifícios, sem o cerimonial que era peculiar a ele. Aí a gente vem e pergunta uma coisa. Pergunta, Deus iria permitir, Mateus, Deus iria permitir o povo dele passar 2000 anos, Maíra, sem um sacrifício? Você acha que ia? Não iria. Não iria. Mas está passando. Não. Hein, João Victor? Deus iria permitir que o seu povo fique 2000 anos sem sacrifício, sem uma forma de aproximação dele? Não, é que Deus mandou e eles não viram, não reconheceram. Jesus aqui disse, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus já veio, eles não reconheceram. E esse tempo, volto a dizer, quando Deus utilizou o ungido dele, que era um pagão, o rei Ciro, para autorizar a volta do povo em massa para Jerusalém, isso foi um tom muito forte nas profecias, e o rei ainda autorizou a reconstrução de tudo lá em Jerusalém, deu até as condições, mandou carta para os reis vizinhos fornecer material aí à vontade para o que precisasse.
Então isso foi algo muito glorioso, por isso não é à toa que Deus chama ele de meu ungido, de meu ungido. E foi nesse tempo então que o povo voltou e o templo começa reconstruído. E então teve aquelas levas de Neemias, de Zorobabel, e houve uma parada. Aí Deus depois chama a atenção: ei, vocês pararam por quê? 16 anos se passaram, vocês iam ocupados de suas casas. Vamos fazer a obra do templo. E foi reconstruído o templo. E sabe, quando o povo estava na sua terra, é esse tempo aqui que o tempo se cumpriu. Deus mandou Jesus exatamente nesse espaço que o povo ansiava, o povo sentia a necessidade, o povo esperava a redenção. E Simeão teve o prazer de pegar nos seus braços Jesus, não foi? Despede em paz teu servo, Senhor, pois meus olhos já viram a redenção de Israel. Maria pôde pular com o pé só. Não, pera aqui também, não foi com o pé só, não. Pode dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isabel também se regozija. Zacarias, o velhão, esse aqui se regozijou. Tem o cântico, tem poesia de Maria, de Isabel, de Ana, de Simeão. As poesias fluindo nas páginas do Novo Testamento, em face à vinda do Senhor Jesus, sendo comemorado, sendo lembrado e reconhecido pelos tementes a Deus que aguardavam a redenção de Israel. É isso mesmo, irmão. O crente tem prazer no culto, o crente tem prazer em Jesus, o crente tem prazer na adoração, o crente tem prazer em viver na presença de Deus, ao ponto de lembrar o que diz Salmo 84:10, que um dia nos teus átrios vale o quê? Mais que 1000. Já pensou? O momento que se toma no domingo à noite, em casa ou aqui, para estar diante de Deus, vale mais que 1000. Que maravilha, que maravilha. Portanto, volte lá, eu disse, para um pouquinho, mas agora volte. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Esse seu Filho, Deus enviou Jesus, é o Filho único desta forma. A pergunta: o Elton é filho de Deus? Eu creio que é, mas não é como Jesus, não. Porque Jesus, como filho de Deus, é diferente da gente. É o único que Deus tinha dessa forma, que Deus tem, eterno, o Filho eterno. Deus enviou o seu Filho e disse mais: nascido como? De mulher, nascido sob a lei, nascido de mulher. A qual era a profecia que é conhecida como proto-evangelho? É Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso que Maíra tem medo de cobra. É por isso que Genicás tem medo de cobra. Uma jararaca, uma cobra corá aparecendo no teto, ou carreirão, né? Ou carreirão. Porque surgiu inimizade, Filomena não tem não, né? Surgiu inimizade com cobra há muito tempo, né? É que o pai dela, uma cobra mordeu ele, não durou meia hora a cobra, foi. Mas é porque mataram. Mas ela tem uma facilidade com as cobras. Mas não é que ela brinca com cobra, não. Mas o que acontece é que, em geral, mulher é inimiga de cobra e cobra é inimiga de mulher, né? Mas isso levava a pensar na profecia. A profecia, ela estava lá em Bonfim, e uma cobra enrolada assim na perna dela, e as irmãs viram, carreira grande, uma cobrinha, aí jogou a cobra assim e saiu, e as irmãs correndo com ela. Mas o que acontece é que, na realidade, essa profecia que Jesus iria pisar na cabeça de Satanás, é Jesus que faz isso, né? Exatamente. Aí uma pessoa me mandou um áudio hoje, né? Pisa na cabeça do diabo. Essa pessoa não tem juízo, não. Essa pessoa não sabe Bíblia, não.
e uma bobagem com um pano dele lá para pisar na cabeça do diabo, e o diabo mangando dele, ele não estava nem aí, né? O diabo estava mangando dele, né? Jesus é quem pisa na cabeça de Satanás, na cruz, no sangue da cruz, ele esmagou a cabeça de Satanás. Agora, para aquele que não está salvo, lavado, regenerado, o diabo está com a cabeça desse tamanho, sadiazinha ainda, viu? Não brinca não. É preciso correr para Jesus, se refugiar nele e parar de brincadeira com as coisas sérias e levar a sério a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é real, o diabo é real. O povo não subestima o mal, né? Subestima o mal, subestima até o Covid-19. Não tem não. Não, subestimam Satanás, negam o holocausto dos judeus, negam a Jesus Cristo, dizendo, não, Jesus não existe não. Negam a Deus, é coisa do diabo mesmo, né? Gente, vamos temer a Deus, correr para Jesus, porque existe um mal que assolava ao nosso redor. E Pedro disse, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Quando o tempo se cumpriu, nada resistiu. Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer em suas asas salvação. E ele veio como filho de Deus e nascido de mulher. Agora pare para pensar, eu gosto de mandar parar um pouquinho. Lembra do ministério de Jesus? Quantas vezes, Hélio Silva, Jesus chegou chamando Maria de mamãe? Você não vai encontrar apenas uma vez indiretamente, não diretamente. Não está dizendo com isso que Jesus não respeita Maria, não considera Maria. Ele foi o homem que mais respeitou, que honrou seu pai e a sua mãe. Quem mais honrou seu pai e sua mãe foi sim Jesus. E sobretudo ela, que quando Jesus estava no seu ministério, seu pai já não existia mais. Percebe isso, João Vitor? O pai de Jesus não existia mais quando ele estava no ministério. Por que, Geniane? O pai de Jesus morreu, não foi? Morreu. O pai de Jesus não existia mais quando ele começou o ministério. O pai adotivo, exatamente. É José. E você pode observar uma coisa interessante, é que José não podia estar vivo quando Jesus começou o ministério, não. Viu? Ele não podia estar vivo. Não podia mesmo. Ele tinha que sair de cena. Foi plano de Deus isso acontecer. Por quê? Porque foi que Jesus Cristo foi crucificado. O que tinha lá na epígrafe de Jesus, da cruz? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí disseram, tá errado. Não bota assim não, Pilatos, bota assim que ele disse que é rei, querendo interpretar, né? Que ele disse que é rei, Pilatos diz o quê? O que eu escrevi. Não vai mudar nada não, vai ficar assim. Aí o Norbert Nele disse que foi o primeiro folheto escrito, que era em 3 línguas, né? Em 3 línguas lá no lugar público. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E Jesus é rei ou não é? Tem direito ao trono ou não tem? Ele era filho de Davi. Era o filho de Davi, reconhecido no Velho Testamento. Bartimeu, um cego viu isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem via, não percebeu isso, né? Ele percebeu isso bem claro. E quando entrou triunfalmente em Jerusalém, até as crianças, né? Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Então, o filho de Davi. Então, para Jesus entrar em cena, seu pai, que era da linhagem real, tinha que sair de cena. Então, Jesus entrou em cena. Agora, ele não é o rei ainda, não foi reconhecido como rei. Quando quiseram coroá-lo rei depois da multiplicação dos pães, Mateus 6, João 6, o que aconteceu? Jesus se recuou
e foi orar e mandou que eles fossem atravessar o lago da Galileia e aconteceu aquele incidente. Mas na realidade, Jesus sim é rei. Já foi apresentado ou ainda vai, né? Eis entronizado à destra do bom Deus. É o 67, que mostra Cristo entronizado no céu, intercedendo por aqueles que creem. Mas volte lá, tira a pausa lá agora e volte, né? O tempo se cumpriu, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a maldição da lei. Jesus nasceu de mulher, a mulher chamava-se Maria. Isaías 7,14, essa mulher era uma virgem a quem foi prometido. Maria era assim sabia que ela era uma adolescente? Maria era uma adolescente. Ela era assim, eu comparo assim, a idade de Anicele, né? Maria era assim a idade de Anicele quando teve essa notícia. Foi algo assim muito marcante para ela. Ela se surpreendeu, ela mesmo surpreendeu, não foi? Ela mesmo surpreendeu. E o que acontece? Vai agora José com Maria para um lugar atendendo um decreto imperial, né? Atendendo um decreto imperial. Exatamente quando chega lá, o que acontece? Jesus nasceu. Jesus nasceu. Olha, aqui a irmã Geniane leu 1 Pedro, capítulo número 1. 1 Pedro 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, os judeus, os antepassados, mas pelo precioso sangue, presta atenção, mas pelo precioso sangue, como de quem? Como de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O Cordeiro da Páscoa, meus irmãos, não era qualquer cordeiro, não. Ele tinha de ser um cordeiro de qual idade, Mateus? Está lembrado? Tiago, ajuda aí. 1 ano, Filomena, nota 10, né? 1 ano. Tinha que ser de 1 ano. 1 ano a idade da inocência, né? Um cordeiro com 1 ano, um parrudinho já, um parrudão, sadio, bonito, né? Um cordeiro bem cuidado. Esse cordeiro, ele era levado para casa e criado, observado em casa. Imagine as crianças se apegando ao cordeiro. Criança não gosta de animal, não é? Já pensou se apegando àquele animal, aí tem que levar o cordeiro para sacrificar. Era um pouco doloroso, né? Mas já mostrava exatamente o que estava no coração de Deus ao dar o seu próprio filho. Esse cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo. Volte ao que eu disse. José e Maria vão para... Isso acontecer, vão para onde? Para uma consoante bilabial. Foram para Belém. Belém. E lá na gruta de Belém, foi aonde Jesus nasceu. Presta atenção aqui. Isso é relevante, irmãos. Jesus nasceu em Belém, que era a cidade de Davi. Mas Belém, o que mais de importante em Belém? Nesse contexto aqui, eu estou perguntando porque eu tenho falado sobre isso algumas vezes, né? Belém era o criadouro dos cordeiros. A ovinocultura em alta em Belém, porque lá produzia para o abatimento, para os sacrifícios. De forma que na noite que Jesus Cristo nasceu, estavam nascendo milhares de cordeiros que 1 ano para frente seriam sacrificados em Jerusalém. 3 anos depois foi a vez de Jesus. Mas aqui estava lá, enquanto na quietude da noite, numa cidade agitada, em um mundo agitado, numa população
agitada em plena época, não de Covid-19, mas de recenseamento, ao ponto de não ter lugar para ninguém mais. Ele teve que ficar em um estábulo. Foi exatamente plano de Deus naquele estábulo. Estava nascendo naquela noite quem? O Cordeiro sem defeito e sem mácula, que daria o sangue dele pela humanidade. Estava nascendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, exatamente naquela noite em Belém. Isso movimentou os campos, isso movimentou os céus, isso trouxe claridade, iluminação. Por que utilizamos luzes na época de Natal? É uma representação disso. O céu se abriu, clareou, os anjos vêm, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E uma orquestra angelical cantando, louvando, adorando. Que linda noite de Natal, né? Muito linda noite de Natal. Um Natal diferenciado, que faz sentido no coração do crente a cada momento e cada vez se lembra, é motivo de expressão, de gratidão diante de Deus. Está se aproximando aí, vamos fazer programação de Natal sim, né? Se for online, vai ser uma festa online grande, porque ele merece. Se for presencial, vamos convidar para as pessoas estarem presentes. As crianças estão se preparando já aí, né? Já tem um acróstico, né, irmã Genicácia? O acróstico das crianças. Feliz Natal! Amém! Feliz Natal, né? Tá aí. Vamos botar os jovens também para se mobilizarem, preparar algo, né? Vamos fazer uma forma de apresentação musical para esse Natal. Eu estou ensaiando já há muito tempo, domingo vai sair o hino de Natal, o 59, Rei Emanuel, o hino de Natal, ou hino difícil, mas vai sair domingo, se Deus quiser. E sair normalmente hoje. Estamos aí passo a passo. Mas, irmãos, nós temos aí algo assim impressionante. Como Deus trabalhou na história, quando o tempo se cumpre, né? As coisas, o tempo pertence a Deus. Tudo pode mudar de repente. Quantos planos são atrapalhados aparentemente, não é? Atrapalhados aparentemente. Quanta gente planejava tanta coisa para 2020, não era? Tantas coisas não foi possível realizar. Não se sabe ainda o que será possível ainda em 2021. Mas vamos aproveitar as oportunidades dentro do espaço que Deus nos dá, porque quando o tempo dele surgir, nada impedirá. Nada impedirá. Muitas vezes nós queremos atropelar e fazer as coisas forçadamente, quando Deus não está permitindo que aconteça. Então, estejamos limitados ao espaço que Ele nos compete, nos confere e concede para que façamos o melhor nossa parte. Uma coisa eu sei, Ele sabe quem está procurando fazer o melhor, que seja na sua casa, que seja aqui presencial, em sintonia com as programações durante a semana. Nós não estamos isolados não, sós não, estamos unidos na mesma afinidade para glorificar aquele que é a razão da nossa existência. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido. Eu queria chamar a atenção dos nossos internautas. Volta agora àquela pergunta inicial. Você acha que Deus iria deixar 2000 anos do seu povo fora do plano redentor, dos sacrifícios? Aí o pastor David Hunt, saudosa lembrança, ele disse: Israel, o que você faz com o seu pecado hoje? Porque antigamente o homem pecava, ia para o altar oferecer o sacrifício, está no templo. Isso já não acontece mais há 2000 anos. O que você faz, Israel, para solucionar esse problema? Bom, aí é uma questão de Israel. Vai chegar o tempo certo que um dia todo Israel vai se converter, diz a Bíblia, e devemos evangelizar para alguns e já antecipando, se chegando a Cristo. A igreja cristã começou com o judeu, continuou com o judeu, só depois que os gentios entraram. Nós somos fruto dessa oliveira, e somos chamados de oliveira braba, não se glorie, né? De oliveira braba.
Mas queremos então dizer para nossos ouvintes não crentes que nos escutam agora: você não está sujeito ao templo de Jerusalém, porque nem o judeu está, até porque não existe mais hoje. Mas eu queria chamar a sua atenção. O que você faz com o seu pecado? Você confessa o seu pecado, já correu para aquele que morreu na cruz para dar a eterna salvação, aquele que veio com certeza e deu a vida por nós para nos resgatar da maldição da lei, aquele que cumpriu toda a lei, está à disposição de abençoar com perdão e salvação. Se você não veio a Cristo ainda, você está pior do que um judeu incrédulo. Você está pior do que aquele que não é um crente ainda do povo judeu. Porque você tem oportunidades, tem um conhecimento. O judeu tem uma barreira muito grande para com o evangelho, pelo fato da história da igreja, muitas coisas terem acontecido que atrapalhou. Lembra, por exemplo, o período do nazismo, o holocausto dos judeus. Eles têm uma mágoa muito profunda em seus corações por causa disso, mas Deus tem salvo muitos deles, apesar de tudo. Mas você conhece o evangelho puro de Jesus, mesmo quando tem falsos pregadores, falsas igrejas. Não estou dizendo com isso que a nossa é a única certa, não. Mas tem igreja certa, igreja que está buscando seus próprios interesses e não está preocupada em propagar a Jesus, como é a nossa ênfase hoje, focalizando Jesus. Não está preocupado com isso, preocupado apenas em propagar seu império, seu reino e suas programações, aumentar aí, talvez até suas próprias riquezas. Mas não é isso que Deus está querendo para a humanidade. Deus quer salvação pela graça, pela fé em Jesus, com confiança. Está bem longe de 9 horas ainda. Com confiança para que possamos, assim, o engrandecer como fruto da sua dignidade e ter o nosso coração lavado e purificado, humilhados diante do nosso Deus, sabendo que Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória e que devemos nos achegar com fé confiante e reverente para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Essa vida vai passar, vai. Se prepara para encontrar com Deus. Cedo ou mais tarde você vai, de manhã